vamos então retornarmos ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Nós retornamos então ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, para realizarmos ali a leitura do texto que será exposto nesta manhã, que vai do versículo 24 ao versículo 26. Lucas 11, de 24 a 26. Vamos então, irmãos, realizarmos a leitura de Lucas 11, 24 a 26. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem com atenção ao texto sagrado. Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Meus irmãos, Jesus, nós vimos no domingo passado que Jesus foi acusado de ser Beelzebul, e pelo poder do principal dos demônios ele expulsara os outros demônios, aqueles que eram a Satanás submissos. Nós vimos então que parte dos judeus, os fariseus, os escribas, se opunham a Cristo de maneira feroz e injusta e blasfema, chamando de ser ele o próprio Beelzebul, o próprio diabo, o próprio Satanás. E Jesus Cristo então diz que ele fazia o que fazia pelo poder de Deus. Vocês se lembram que ele usa de 2 argumentos para destruir essa blasfêmia que é lançada contra ele por parte dos fariseus e escribas. Ele diz assim: olha, Satanás não pode estar dividido entre si, Satanás não pode ir contra a sua obra. Como é que Satanás expulsaria os demônios que ele mesmo envia aos homens? Se uma casa está contra si, ela não pode subsistir. Se o reino ele começa a atacar a si mesmo, ele vai de fato uma hora desmoronar. Portanto, o que eu faço pelo poder de Deus e não pelo poder de Satanás. E Jesus usa de um segundo argumento dizendo: e os seus filhos expulsam demônios. E por que eles fazem? Por quem eles fazem quando eles expulsam demônios? Nós vimos no domingo passado que era comum os filhos de judeus, assim como nós vimos em Atos, os 7 filhos do sumo sacerdote Sebas, expulsar demônios. E então Jesus diz: os seus filhos expulsam demônios, são exorcistas ambulantes. E quando eles fazem, como vocês dizem, pelo poder de Deus. Mas quando eu faço é pelo poder de Beelzebul, isso mostra a injustiça, a má fé de vocês para com a minha pessoa. E aí Jesus termina dizendo, versículo de número 23, aí vocês têm em sua Bíblia, no capítulo 11 ainda, ele vai terminar dizendo: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É interessante que Jesus diz ser, como de fato é, o Filho de Deus, e que ele operava aquelas obras pelo poder de Deus, Cássio. Mas os fariseus o acusam de ser o próprio Beelzebul. E Jesus então diz à multidão que está diante dele, dizendo: vocês devem se decidir. Quem não é por mim é contra mim, e quem não está do meu lado é inimigo. Quem não ajunta, espalha. Não pode haver neutralidade. Não há neutralidade contra a pessoa de Cristo. Ou você é amigo de Deus por meio dele, ou você constitui-se inimigo de Deus não crendo nele. Não pode haver neutralidade. Esse texto que nós vemos hoje, que faz parte do contexto primeiro do capítulo 11 de Lucas, ele ainda tem a ver com o assunto que nós vimos no domingo passado. E Lucas coloca aqui de maneira proposital, como nós temos visto e acostumado ao estudo do Evangelho de Lucas. Lucas está preocupado com temáticas, vocês se lembram? Com temas, com assuntos, com doutrinas.
E aqui, ao falar Jesus sobre a acusação que os fariseus faziam a eles de serem do próprio Beelzebul, Jesus agora acrescenta este texto sobre a estratégia de Satanás. Então é muito lógico no texto de Lucas. Lucas acaba de narrar o dia em que Jesus foi de fato acusado de ser Beelzebul. E agora Lucas adiciona um ensino acerca da estratégia de Satanás que Jesus usa para de fato se referir àquela geração perversa que estava diante dele. E aqui, meus irmãos, a grande pergunta que nós podemos fazer diante do texto é a seguinte: Jesus está falando aqui, desse texto que nós lemos, de um caso específico de um homem que houvera sido endemoniado, o demônio tinha saído dele e depois voltado com outros demônios para possuí-lo novamente. Jesus está falando de um caso específico, ele está contando a história de um caso específico, ou ele está se valendo de uma parábola para ensinar algo àquela geração? Então nós temos duas possibilidades. Ou Jesus está falando de um caso específico, olha, havia um homem que fora possuído, e o demônio deixar e depois voltar com outros demônios. Ou ele está usando uma parábola de algo que acontecia na realidade espiritual para trazer um ensino à geração. A segunda hipótese dele usar de uma parábola, disso ser uma parábola, e não de um caso específico, é mais provável. Por que nós sabemos que é mais provável? Porque no Evangelho de Mateus nós temos o mesmo relato que nós temos aqui, só que com um acréscimo. E eu vou ler para vocês. Lá diz assim: então, lá em Mateus, então Jesus diz: vai esse demônio que for sair do homem e voltar, vai e leva consigo outros 7 espíritos. Mesma coisa aí do texto de Lucas. E entrando no homem, habitam ali. Aí até aí, idêntico. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mesma coisa. Agora veja o que Jesus acrescenta em Mateus que não tem aqui. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Lá em Mateus, Jesus vai aplicar essa parábola desse demônio que sai de um homem e volta para habitar dele com mais 7 demônios, à geração perversa que o ouvia. E a geração não era mesmo perversa? É óbvio que era. Eles acabaram de acusar Jesus de ser demônio, de ser Satanás. Era uma geração perversa mesmo. E Jesus agora, aproveitando o ensejo do assunto que foi levantado, usa dessa parábola acerca do mundo espiritual para aplicar àquela geração que ele ouvia, que era uma geração perversa. Mas, uma vez entendido isso, que estamos diante de uma parábola que conta acerca de uma realidade espiritual que é aplicada aos ouvintes de Jesus da época e a nós também pelo Espírito, vamos ver o que o texto nos diz de fato. Olha aí o versículo de número 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Por que o espírito imundo, quando expulso de um homem, ou tendo saído de um homem, anda por lugares áridos? Por que lugares áridos, irmãos? Olha, se nós estamos acostumados a associar os anjos bons com lugares onde prevalecem a beleza, a ordem, a plenitude de vida, o céu, é assim que nós imaginamos os anjos bons, que eles, como a Bíblia diz, estão diante de Deus, no trono dele, adorando, exaltando o Senhor. É ali que nós imaginamos esses anjos, no lugar onde há vida, plenitude, alegria. Não é natural também imaginar que os anjos maus ou os demônios estejam nos lugares ou procurem os lugares onde imperam a desordem, a desolação, a morte. Não gostam desses lugares os anjos maus. Lembra do Gadareno que Jesus livrara daquela legião de demônios? Antes dos demônios serem expulsos do Gadareno, os demônios pedem a Jesus que Jesus nos permita entrar numa manada de porcos, de animais sujos. Então essa é a natureza espiritual dos demônios: a desolação, a morte, o deserto, o lugar árido. Eles têm prazer. É por isso que diz aqui que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares onde não há vida, lugares áridos, procurando ali repouso. Mas continua o texto, veja: e não achando lugar de repouso, diz: voltarei para minha casa, donde saí.
Meus irmãos, o diabo deseja encontrar alguém que possa possuir, para então destruir, prevalecer sobre a pessoa. E é interessante, meus irmãos, que esse processo do diabo possuir alguém, ou dos seus demônios possuir alguém, não de fato se limita a danos físicos, como nós vemos também na Bíblia, homens que foram possuídos pelo demônio, que se cortavam, como o caso próprio que citamos agora do gadareno, que andava se cortando, andava de fato se batendo, em não tendo pleno juízo nas suas atitudes. Mas além disso, o demônio também possui a pessoa para que ela espiritualmente seja prejudicada, que ela se entregue ao pecado. Lembram-se de Judas, que traiu Jesus? A Bíblia fala de um tipo de possessão que ele experimentou que nenhum outro experimentara, pelo menos não no relato bíblico. A Bíblia diz que, sobre Judas, que Satanás entrou nele. Já lá em João 13, versículo de número 27, está escrito: tendo tomado do bocado, estando ele diante dos discípulos, junto com Jesus, tendo Judas tomado do bocado e colocado na boca, ele de fato foi possuído pelo próprio Satanás. E Judas não se cortou ali, ou não ficou estribuchando, revirando-se no chão, mas agiu de consciência plena ao entregar Jesus aos seus algozes, e era possuído pelo próprio Satanás. Então Satanás procura homens, demônios. Os demônios procuram homens que possam danar, de fato prejudicar, não só física, mas espiritualmente. Há muitas igrejas ainda hoje que de fato promovem, de maneira questionável, ok, irmãos? Pode se questionar uma vez que não está na Bíblia, deve se questionar sempre, possessões demoníacas, mas hoje a possessão demoníaca é muito mais, por assim dizer, muito mais astuta o diabo usa do que ficar se revirando. O diabo deve ser mais temido quando a possessão demoníaca é sutil. Uma mulher casada que de fato tenta seduzir um homem casado, um amigo da faculdade se mostrando amigo, que quer se desviar de um crente. Satanás tem a sua possessão muito mais sutil e imperceptível do que pessoas se rodando no chão e virando. A estratégia dele é muito mais eficaz quando ele se apresenta desta forma. Porque se ele se apresenta machucando alguém, revirando-se, ele é facilmente rejeitado. Mas quando ele se transforma em ovelha, o lobo vestido de ovelha, o diabo se transvestido de anjo de luz, então ele é muito mais aceito. Mas Satanás está sempre à procura de homens que possa influenciar, que possa destruir. E aqui não é diferente. Os demônios, tendo esse demônio que saíram daquele homem, tendo procurado um lugar de repouso, diz, e não encontrado, diz: voltarei para a minha casa, ou seja, para aquele homem que eu possuí anteriormente. E aí veja o texto, versículo de número 25. Vamos ler juntos o versículo de número 25? Leamos. E tendo voltado, a encontraram varrida. E tendo o demônio voltado àquela casa outrora dele, ou aquele homem, aqui a casa é o homem, encontra varrida e ornamentada. É interessante, meus irmãos, que, veja, a casa ela está varrida e ornamentada, mas ela não está habitada. O demônio sai do homem, vai à região árida e volta, e encontra a casa varrida e com móveis, ornamentada, mas ninguém habita ali. Aí ele toma de 7 outros demônios e passa a habitar ali novamente. É interessante notar que a casa não está habitada. O que Jesus quer dizer aos ouvintes da época que estavam ouvindo ele ali? O que isso tem a ver com eles? Lembra que é uma parábola que aplica a geração perversa naquela época? De que maneira? Como é que os homens deveriam entender isso? E nós veremos depois como é que nós devemos entender. A ideia, meus irmãos, é que a casa varrida e ornamentada, porém não habitada, era um retrato perfeito do judaísmo quando Jesus vem ao mundo. Ou melhor, ainda mais, quando Jesus começa o seu ministério. Quando João Batista aparece, lembra-se de João Batista, o precursor do Cristo, a voz do que clama no deserto, aquele que vai anunciar a Jesus Cristo. Quando ele aparece, os homens começam a dar ouvidos à voz dele.
de João Batista. E multidões saem ao seu encontro para serem por ele batizados. Então há uma comoção, há algo que está conduzindo os judeus à presença de João Batista, e há uma mudança, pelo menos externa, na religião do judaísmo da época, porque João Batista causa um impacto. A ideia de que a casa está começando a ser varrida e ornamentada. Os pecados dos homens começam a ser confrontados com a pregação dura de João Batista. Eis que o machado está posto à raiz da árvore, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa pregação de João começa a provocar temor nos homens que o estão ouvindo, e eles começam a abandonar os seus rudes pecados a princípio. Eles começam a temer a ira de Deus, eles começam a ficar com medo do fogo que João anuncia. João diz na sua pregação: ele recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo. E os homens começam a ficar temerosos e começam a se corrigir de pecados grotescos. A casa está começando a ser varrida e ornamentada. Mas quando Jesus chega, o que é maior do que João, aquele que é maior do que João Batista, quando ele chega, a sua palavra confronta com mais poder ainda. E aqueles homens que estavam começando a ornamentar, tendo varrido a sua casa, ao invés de agora pegar o Cristo, aceitá-lo e fazê-lo habitar dentro deles pela fé, eles o rejeitam. Ou seja, a casa que havia sido preparada para Cristo, por meio de João, varrida e ornamentada, agora quando está própria para receber o Cristo, eles não fazem, eles rejeitam. Eles creram em João Batista, a princípio, porque tinham temor das palavras dele, mas não porque queriam se arrepender de fato. Mas quando Jesus vem e proclama ser ele o Filho de Deus, por inveja o rejeitam. A casa, então, mesmo varrida e ornamentada, continua vazia. E o que o diabo faz? O diabo então envia mais demônios para aquela casa, e é por isso que agora, possuídos pelos demônios, os fariseus e escribas têm a ousadia blasfema de dizer que Jesus Cristo é Beelzebul. Percebam, o estado dele se tornou pior do que o primeiro. O último estado é pior do que o primeiro, porque ainda eles não haviam proferido tal blasfêmia. Eles haviam começado a invejar Jesus, a tramar coisas contra ele, mas o estado deles, por não aceitar o Cristo na casa varrida e ornamentada, agora se torna pior. Eles se tornam instrumentos da mão de Satanás, porque eles ficaram neutros diante de Cristo. Eles não aceitaram, eles deixaram para depois, e o estado deles piorou. É isso que é aplicado aos ouvintes da época, que diante de Cristo eles deviam aceitá-lo imediatamente, uma vez que João Batista havia pronunciado, mas eles rejeitando ou demorando-se para se convencer, por causa do seu mau coração, se tornaram instrumentos piores ainda nas mãos de Satanás. E é o que Jesus vai aplicar no final do versículo de número 25, dizendo: e tendo voltado esse demônio, encontra a casa, que é a vida do homem, varrida e ornamentada, preparada para o Cristo, mas porém por não aceitá-lo de fato, ainda vazia. É interessante, meus irmãos, que uma casa, uma vida não pode ser moralmente apenas acertada, ela tem que crer em Jesus Cristo. Uma figueira que não dá fruto, ainda que não produza algo nocivo, é maldita. A figueira, ela pode não produzir um veneno, mas se ela não dá fruto, para que ela serve? O homem que enterrou o seu talento foi rejeitado por Cristo. Veja, ele não fez nada de errado com o talento, ele apenas enterrou. Ele não produziu nada, mas ele também não prejudicou o talento. Ele voltou ao dono e disse aqui: esse aqui é o talento, subidão estou te dando. E ele foi rejeitado por Jesus, porque ele não produziu algo, assim como a figueira não produziu algo. Meus irmãos, a ideia de que uma vida que apenas rejeita os erros, que varre a casa e ornamenta, mas não dá um passo a mais, não produz algo, não crê verdadeiramente em Cristo, produzindo os bons frutos que a fé traz, esta vida é amaldiçoada. Esta vida se torna um instrumento de Satanás. Quando ela deseja ficar na neutralidade, quando ela deseja ou pretende não dar um passo a mais.
Quantas vezes, meus irmãos, homens deixando o pecado, uma vez deixado o pecado, não se dando ao bem que deveriam se dar, um passo a mais, voltam ao mesmo pecado, de maneira mais terrível. Não adianta apenas deixar o pecado, não adianta apenas varrer a casa e ornamentá-la, é preciso que ela seja habitada, é preciso que Cristo esteja ali de fato, porque senão o estado último dela se tornará pior do que o primeiro. Vejam como Jesus termina no versículo 26. Então, aquele demônio que havia saído do homem, agora visto a casa, embora varrida e ornamentada, ainda vazia, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E, meus irmãos, Jesus diz, então, o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso é o mesmo que o apóstolo Pedro disse em sua carta, a mesma coisa. O apóstolo Pedro está na sua carta, há um momento que ele descreve os homens que, estando dentro da igreja, tentam arranjar a sua vida de maneira, moralmente, eles param de fumar, param de beber, começam a se vestir melhor, todo domingo eles procuram estar na igreja, mas eles ainda não estão obedecendo a Cristo inteiramente. Eles nem sequer creem em Jesus. Eles estão tendo um aspecto melhorado externamente. Eles pararam com vício. Há pessoas que nem crentes são que abandonam vícios. Não existe, vocês não conhecem pessoas que nem crentes são que dão testemunho, pararam de beber, pararam de fumar. Antes não tratavam bem suas esposas, passaram a tratar. Antes não criavam seus filhos de maneira boa, agora são bons pais. Isso acontece pela graça do mundo, acontece com pessoas que nem crentes são. E a ideia aqui, irmãos, é que Pedro vai descrever na sua epístola pessoas que estão dentro da igreja, que se moldaram àquele tipo de estrutura, aquele tipo de comportamento, mas não creem em Jesus de fato. Olha o que Pedro vai dizer deles. Portanto, essas pessoas que estão dentro da igreja, que abandonaram certas práticas grotescas de pecado, mas não deram um passo a mais, não se consagraram a Cristo, não creram nele, não produzem bons frutos. Portanto, essas pessoas, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é interessante isso, né? Eles, de certa forma, eles escaparam da contaminação do mundo. Por quê? Porque imagine isso aí, alguém que está começando a ir na igreja, que antes ia a boates, a lugares onde não deveriam, onde há corrupção e imoralidade, só que ele começa a ir para a igreja, a família leva, e ele começa a ir para a igreja, e ele começa a ensinar que domingo é dia do Senhor, e ele começa a aparecer mais no domingo na igreja do que ia a lugares em que ele ia antes. Isso não quer dizer que ele converteu. É claro que é um primeiro passo, mas é preciso muito mais do que isso, nós sabemos. Mas a ideia de Pedro é, eles começam a se descontaminar das coisas do mundo. Eles dão primeiros passos. Eles começam pelo conhecimento da doutrina de Jesus Cristo, eles começam a mudar um pouco da vida deles no que concerne a moral. Eles param de falar palavrões, mas isso não é a conversão, irmãos, embora faça parte. Conversão é muito mais do que isso. Mas Pedro diz, então, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Eles voltam para o pecado. Não acontece isso tantas vezes. Pessoas que estavam na igreja, vieram do mundo, pareciam estar consagradas e depois você vai ver elas voltam ao mesmo comportamento, abandonam a igreja e voltam para o mundo novamente. Se deixaram enredar de novo e são vencidos. Tornou-se, olha o que Pedro diz, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Olha o que agora Pedro vai acrescentar. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Era melhor que eles nunca tivessem ouvido o evangelho, do que tendo ouvido, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Era melhor que eles nunca tivessem entrado numa igreja verdadeira, nunca tivessem ouvido o evangelho, do que ouvido o evangelho, rejeitar o evangelho.
o estado deles é muito pior do que o primeiro. Ou a pessoa que está na igreja, que ouve o Evangelho e não crê, e não produz pelo poder do Espírito, o estado dela é pior do que quem nunca veio na igreja. É claro que quem nunca veio na igreja está no terrível estado. Vai perecer se continuar assim, vai ao inferno. Mas quem está na igreja, ouvindo o Evangelho e não muda, receberá condenação muito pior. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E Pedro vai continuar dizendo assim. E sabe por que isso aconteceu? Por que eles ouvindo o Evangelho voltaram para atrás? Não é porque Deus não tem poder para salvá-los. Deus falhou. Às vezes a gente pensa assim, né, irmãos? A igreja está muito ruim. As pessoas vêm na igreja, vão embora. Tem que mudar uma coisa na igreja. A igreja precisa mudar, gente. As pessoas vêm e rejeitam a igreja. A igreja, sabe, o que está acontecendo com a nossa igreja? Não é assim? Não é assim que o mundo pensa? Não é assim que, infelizmente, as igrejas pensam hoje? Não quer dizer que as igrejas, meus irmãos, estejam livres de erro, como nós também não estamos. É Deus que nos guarda. Mas uma vez que a palavra é pregada de maneira fiel, uma vez que a palavra é de fato exposta segundo a boa vontade de Deus, e os homens a rejeitam, o problema não está na igreja, está em quem rejeita. Nem todo solo produzirá bom fruto quando a semente cair. O problema é a natureza das pessoas, e não propriamente o evangelho que lhes é pregado, ou porque Deus não tem poder, ou porque Deus falhou. Deus quis, mas não conseguiu. Onde assim que Deus soberano quem quer e não consegue? Então esquece a soberania. Goste a soberania de Deus, porque o Deus soberano, o que Ele quer, Ele faz. Se Ele não quer, se Ele quer e não faz, Ele não é soberano nem poderoso. É um Deus como qualquer, que pode ser negado, rejeitado, até o prazer dos homens. E nosso Deus da Bíblia, ou da Bíblia não é assim. Ou da Bíblia não é assim. Paulo vai dizer, pois quem jamais resistiu à sua vontade, à vontade de Deus? Quem é que pode dizer a Ele o que fazer e o que não fazer? Quem pode dizer não a Ele, querendo Ele operar? Esse é o Deus da Bíblia. Mas aí Pedro conclui então, o porquê que saíram? Porque na mente dos leitores eles podem, mas então foi falha da igreja, ou foi a falta de operosidade do Evangelho, o Evangelho não foi suficiente. Pedro vai dizer assim, eles saíram, eles conheceram e voltaram para trás, porque com eles aconteceu o que diz o provérbio, o adágio verdadeiro: o cão voltou-se ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. O problema é a natureza deles, não é o evangelho que não é suficiente, a natureza deles é suja, é a porca. Quando eu quando eu ia visitar minha avó em Valadares, lá em Minas, minha avó criava alguns porcos, e a gente lavava os porcos. Era uma brincadeira que meu irmão fazia com os lá. Nós lavávamos os porcos saíam correndo atrás da gente, não. E aí nós lavávamos. Daqui a minutos nós entrávamos dentro da casa, voltávamos e eles estavam se revirando com sujeira. Estavam todos sujos. E você poderia lavá-los, e a natureza talvez, todo dia, e todo dia eles terminariam sujos, porque a natureza deles ama a sujeira. É desses que Pedro fala, e é desses que Jesus fala. Desses que se lavam, mas nunca tomam uma posição maior, nunca dão um passo além pela fé. Eles sempre vão voltar aos mesmos pecados. E cada vez que voltam, ficam mais presos ainda. Por isso o estado último deles se tornou pior do que o primeiro. Meus irmãos, a gente não pode deixar de, mesmo com essas palavras duras de Jesus, a gente não pode deixar de perceber que Jesus quer salvar com essas palavras duras. O que ele pretende é salvar os homens. Ele é duro para curar. O remédio é amargo, mas promove a cura. Ele está dizendo, olha, você não pode apenas lavar-se externamente, ter uma aparência de crente, deixar certos pecados que lhe comprometeriam a fama, sujariam o seu nome. Você deve crer em Jesus Cristo plenamente e produzir os frutos que pelo Espírito você pela graça é capaz de fazer. Você deve se esforçar nisso, deve se dar a isso. É preciso um passo maior, o passo definitivo,
o passo da fé em Jesus Cristo, em assumir um compromisso real com Ele, em obedecer-lhe a palavra, e não apenas ter uma aparência moral ou externa. Jesus quer salvar, mesmo com palavras duras. Nós terminamos com duas aplicações desse texto para nós. A primeira é a seguinte: nós devemos ter cuidado com o perigo da suposta neutralidade. Quer ver? Olha, pastor, eu estou aqui hoje na igreja, mas eu não estou num bar. Convenhamos, a igreja é melhor do que um bar. Pastor, eu vi hoje à noite na igreja, eu fui convidado para ir para um baile. Estou na igreja, é melhor do que o baile do domingo, dia do Senhor, eu estou aqui. Mas, irmãos, isso não basta. É claro que isso já é um passo, mas isso não basta. Isso jamais será suficiente se nós não entregarmos o coração a Cristo. Porque eu posso vir à igreja, sair daqui e voltar para os meus pecados. Voltar a uma vida de incredulidade durante a semana. E ao mesmo tempo, todo domingo, estar aqui. Uma vida que não produz os frutos do Espírito, certamente há de ser instrumento para coisas más. Certamente, se nós não nos dedicarmos a Deus, o diabo achará um meio para nos usar. Não há neutralidade. Quem está comigo é por mim. Quem não está comigo é contra mim, disse Jesus. Não há neutralidade. Ou eu sou instrumento nas mãos de Deus, ou eu sigo a vontade de Satanás. Uma das duas coisas. Segundo, portanto, visto isso, tome sua decisão. É preciso fazê-lo agora. Hoje é o dia. Não só deixe os maus hábitos, mas produza o que Deus requer de ti, no poder do Espírito que Ele concedeu a ti e a mim. Produzamos essas coisas. E não só deixamos o mal, mas façamos o bem. Aquele que rouba, pare de roubar e trabalhe. Aquele que mentia, diga a verdade. Ou seja, não é só deixar o que é ruim, é passar a praticar o que é bom. Lembre-se, meus irmãos, é preciso tomar uma decisão, dar um passo maior de consagração real. E não só vir à igreja, e não só abandonar pecados grosseiros. É preciso mais. Lembre-se do que Cristo disse. Eu termino com isso. Quem não é por mim, inteiramente por mim, é contra mim. E quem não ajuda, espalha. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. A mighty fortress is our God.